Olá, queridos, a paz do Senhor, você está no ADEC TV e hoje no quadro Lições Bíblicas. Hoje nós vamos estudar a lição de número 5, Jesus é Deus, o tema da nossa lição. O texto áureo está no Evangelho de João, capítulo 1 e o versículo 1, e está escrito assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Verdade prática, a divindade de Jesus está muito clara e direta na Bíblia, além de ser revelada no seu ministério terreno, na manifestação dos seus atributos e obras divinas. A leitura bíblica em classe está no Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 1 a 4 e ainda versículos de 9 a 14. Nessa lição nós temos alguns objetivos. O primeiro, demonstrar na Bíblia a natureza divina de Jesus. Segundo, explicar a heresia do arianismo. E terceiro, apresentar as implicações do arianismo na atualidade. Comigo aqui hoje está o presbítero Wellington, que é superintendente da nossa EBD aqui no Tempo Central, e o professor Joás. Presbítero Wellington e professor Joás, a palavra-chave da nossa lição de hoje é Emanuel. É aquele texto de Isaías, né? Deus conosco, Deus habita no nosso meio. Uma lição muito importante para o nosso currículo espiritual, falando da deidade de Jesus, uma doutrina muito bombardeada desde o primeiro século da igreja e está até hoje aí com muitas heresias espalhadas. Lição boa, né, presbítero? Com certeza, pastor Gilberto. Uma lição que vai impactar muito, marcar muito e ensinar muito, né? Porque esse assunto ele vai e ele volta sempre, né? E a gente precisa estar sempre atento a essas novidades, né, que aparecem aí dentro da igreja. E com certeza a gente vai conversar muito a respeito disso aí nesses próximos minutos aí, e vai ser bênção. Professor Joás, falar das duas naturezas de Jesus traz uma interrogação na cabeça de muita gente. Mas se a gente olhar a Bíblia do jeito que ela é, crer na palavra de Deus, não tem por que duvidar na deidade de Jesus. Jesus é Deus, né? A Bíblia deixa isso muito claro, né? E nós temos testemunhos confiáveis, né? A gente tem o testemunho de João Batista, né, que demonstra isso, que Jesus é Deus. O testemunho do próprio Senhor Jesus, ele afirmou algumas vezes essa verdade, né? Ele é Deus, ele é eterno, ele é igual ao Pai, né? Então a gente tem outros testemunhos, né? O testemunho de Tomé, né? Que é o meu Senhor e o meu Deus, né? Ele afirmou isso com todas as letras. E testemunho dos apóstolos, né? De outros grandes homens de fé, grandes cristãos, né? Apóstolo Paulo nas suas cartas, né? Nos seus ensinos teológicos, deixou isso muito claro. Então Jesus é Deus e a gente não pode ter dúvida nenhuma disso, porque a palavra de Deus nos afirma isso. Bom, nós falamos aqui, presbítero Edson, na lição passada, que para os apóstolos e os crentes ali do primeiro século, principalmente aqueles que tiveram contato com Jesus no seu ministério, ali o tempo decorrente ali depois da sua ressurreição, os 40 dias, para os apóstolos que viveram ali no período do primeiro momento ali da igreja primitiva, eles não tiveram dúvida porque eles viram, apalparam, presenciaram, testemunharam. Aí o tempo foi passando, esses apóstolos foram morrendo, levantou uma outra geração e a história foi passada, a palavra foi passada, mas aí com o tempo veio vindo essas dúvidas infiltrando na igreja. Mas nós temos testemunho, como o professor Joás falou, dos apóstolos, da palavra de Deus, de livros escritos nessa época, né, professor, de historiadores. Então não tem nenhuma dificuldade em notar o ministério de Jesus e afirmar que ele é Deus. Com certeza, a fé é o que nos move primeiro. Quando a gente entende isso, e o senhor colocou a questão dos primeiros, né? Eles viram, mas o apóstolo Paulo não viu, né? Ele não andou com Jesus, ele não esteve, né, ali vendo Jesus operar milagre, fazer, e no entanto ele recebe isso, e ele tem uma citação, 1 Coríntios, né, que a gente lê sempre na ceia, que me chama muita atenção quando ele diz assim como eu recebi do Senhor, né? Então ele recebeu toda aquela revelação e entendeu, né? E começou a explicar e mostra para a igreja, como o professor Joás já falou aqui várias vezes,
que Jesus é sim homem e Deus, né? Então a gente não tem dúvida disso. Ele habita corporalmente toda a divindade, né? E é estranho, professor, para algumas pessoas, para nós não, mas é estranho para algumas pessoas quando nós falamos isso. Tem muita gente que estranha até hoje, que no céu tem um homem que é Deus. Muita gente estranha isso, tá? Mas é verdade, é bíblico isso, né? Você imaginar que tem um homem sentado lá no trono, né? Eu acho que até os anjos estranham de vez em quando, né? Mas é uma verdade, né? Jesus é Deus e é homem também. Nós vamos falar isso numa lição daqui a pouco. Vamos lá. Introdução. O apóstolo João, como judeu monoteísta instruído na sinagoga, não está apresentando um novo Deus, mas colocando o verbo dentro da divindade dos seus antepassados. O apóstolo não admitia, em hipótese alguma, outra divindade senão só e somente só o Deus Javé ou o Iavé de Israel. Por isso, no prólogo do seu evangelho, ele descreve o verbo com os atributos da deidade, aquele que mais se destacam no seu relato do começo ao fim. Então, João tem a preocupação de apresentar Jesus como Filho de Deus em todo o seu evangelho, nas epístolas, e depois ele vai ter uma revelação direta de Jesus no Apocalipse. Isso é fantástico, né? João não se preocupa com o nascimento de Jesus, né? Com a juventude de Jesus, enfim. João já apresenta, né, o Jesus como o verbo encarnado, né? Então ele começa o evangelho ali, no princípio era o verbo, enfim. E ele vai mostrar isso para a igreja, né? O foco do evangelho de João é justamente mostrar essa divindade de Jesus, né? Professor, nós temos total certeza pela palavra de Deus, né? E aqui nós vamos começar o ponto 1, doutrina bíblica da divindade de Jesus. Jesus é Deus, seus atributos absolutos, que é o ponto 1 e 2. Paulo escrevendo aos Filipenses 2, versículos 8 a seguir, ele fala que Jesus não usurpou o direito, né? Ele não usurpou isso aí, 100% homem, 100% Deus. Ele veio ao mundo como Deus, se transformou em carne, né? O verbo se encarnou, ele nasceu, o Jesus, o homem, né? O verbo se fez carne e habitou entre nós. Então nós vemos isso aí. Mas, ao mesmo tempo que Jesus 100% homem, ele era 100% Deus. Então aí nós vemos a deidade. Muita gente critica exatamente isso aqui, né? Como pode um Deus tão grande se tornar matéria e habitar entre nós? Paulo foi muito preciso, né? Escrevendo aos Filipenses lá no capítulo 2, né? No verso 6 ele usa uma palavra, né, para forma, né? Jesus subsistindo em forma de Deus, né? A palavra que ele usa lá indica uma essência imutável, né? Então ele nunca deixou de ser Deus, né? Mesmo na encarnação ele permaneceu em essência, em forma, né, sendo Deus na sua natureza, né? Então Paulo deixa isso bem claro aos Filipenses, aos Colossenses, aos Romanos, né? Colossenses 2,9 também, né? Isso fica bem claro. Então essa é uma doutrina bíblica muito bem estabelecida, não são textos isolados que nos fazem entender que seja assim, não, né? É uma doutrina muito clara, muito precisa, muito bem estabelecida em toda a Escritura. Presbítero Wellington, professor Joás citou aqui Colossenses. Para quem gosta e ama cristologia, está ali a cristologia cristalina, pura. E eu fico pensando o seguinte, as pessoas aceitarem que Jesus é Deus, ok. Quando mistura, né? Quando a gente traz isso junto, assim, homem e Deus, é que causa esse certo impacto em algumas pessoas. E eu fico imaginando o seguinte, quando nós temos as nossas necessidades, que nós clamamos a Jesus por alguma coisa, nós clamamos a um Jesus que experimentou as mesmas coisas que nós, como homem, experimentamos. Então, se eu falo com Jesus numa situação, por exemplo, de fome, ele teve fome. Se eu falo com Jesus em questão de relacionamento, ele também teve problema com relacionamento. Então essa parte humana de Jesus aí, eu acho que ela vem para trazer para a gente assim, eu posso falar com quem entende daquilo que eu estou falando. Porque se fosse somente Deus,
né? Para Jesus resolver as coisas como Deus seria muito fácil, mas eu acho que ele passou tudo isso como homem justamente para que hoje nós pudéssemos chegar a ele com clareza, com franqueza e explicar para, né? Quando eu falo, eu estou conversando com alguém que passou pelas mesmas necessidades que às vezes nós estamos passando. Professor Joás, o fato da encarnação é algo que já estava previsto antes mesmo da fundação do mundo, da vinda de Jesus, da vinda do Verbo, da encarnação. E isso mostra a fragilidade humana e a necessidade de alguém santo, de alguém puro, de um Deus, resolver o problema da humanidade. Só seria possível da forma que foi através da encarnação. Nós falamos da encarnação do Verbo, né? E assim, agora frisar na divindade de Cristo tem um propósito, né? Ele se encarnou, né? Se tornou um de nós para nos redimir, né? Das nossas mazelas. Uma vez que nós, sendo feitos à imagem de Deus, né? Imagem e semelhança de Deus, tivemos prejuízo, né? Nessa essência nossa, né? Com o pecado deturpou, manchou essa imagem, né? O pecado estragou tudo, né? E agora, como Deus queria restaurar essa amizade, queria restaurar essa comunhão, né, com o homem, ele precisava satisfazer a justiça dele, né, porque o nosso pecado nos afastou num nível tão grande, né, que era impossível, né, ter essa restauração sem que a justiça de Deus fosse plenamente satisfeita. E para que isso acontecesse, ele mesmo decidiu, né, se tornar um de nós, né, se rebaixar, deixar lá no céu esses atributos, né, que são dele, né, e sempre foram e sempre vão ser, né. Ele resolveu por um tempo, né, a gente chama isso de trindade econômica, né, na teologia, né, naquele período da encarnação do Verbo, né, a trindade ainda era trindade. Deus Pai ainda era Deus Pai, Deus Filho ainda era Deus Filho, e Deus Espírito Santo ainda era Espírito Santo. Mas o Filho, né, trazia para a trindade esse aspecto econômico, né, no sentido de que o Filho se submeteu ao Pai e ao Espírito. O Filho se fez menor, né, vamos colocar aspas aí, né, que o Pai e que o Filho, porque ele deixou seus atributos lá, né? E ele mesmo chegou a dizer isso, né? O pastor cita sempre aqui essa passagem, né? O Filho está aqui, mas o Filho está lá também. João 3,13. Então, ele mesmo deixou isso claro, né? Esse aspecto da trindade econômica, né? Uhum. Então, seus atributos ainda são seus, mas não estão plenamente em atividade, embora a sua natureza ainda seja a mesma. Uhum. Ninguém pode se desfazer da sua hipostase, né, da sua natureza, da sua essência, né? Homem é homem, caneca é caneca, mesa é mesa, né? Isso é a essência das coisas, né? E ele, sendo Deus, sempre foi Deus, sempre será Deus. Ele poderia usar, professor? Poderia. Mas ele não usurpou direito. Isso. Que é Esse isso? É o ponto de Colossenses 2. Isso. Né? Ou seja, Lázaro morreu. Ele poderia, em fração de milésimos de segundo, estar num lugar e rapidinho se mostrar aqui. Poderia fazer isso. Mas o que ele fez? Ele saiu caminhando como homem e depois de 4 dias ele chegou lá. Então a gente vê essas duas naturezas. Esse João 3,13, presbítero, você vai falar agora. Eu sempre cito isso aqui, já falei isso algumas vezes, alguém falando da deidade. João 3,13 é um belo exemplo quando Jesus falando com Nicodemos. E Jesus falou assim: ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, né? O Filho do Homem que está no céu. Ele não falou estava ou esteve, que está. Então a gente vê a natureza humana e a natureza divina ali. Não tem como, né? De separar essas coisas. Vamos lá, o Novo Testamento é direto quanto à natureza divina de Jesus. E o Verbo era Deus. Ao que Tomé respondeu: Senhor meu e Deus meu. Olha bem, João 20, 28, João 1 e 1.
Mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Está aí o Filipenses 2,6. Para conhecimento do mistério de Deus é que Cristo, Colossenses 2,2, e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Tito 2,13. Geralmente a gente não cita essas passagens, mas hoje a gente faz questão para embasar o que nós estamos falando aqui. Agora, sobre seus atributos absolutos. Os atributos são perfeições próprias da essência de Deus. Os atributos absolutos ou incomunicáveis são exclusivos da divindade, como onipotência, eternidade, onisciência e onipresença. A onipotência significa todo poder, ser todo poderoso. Jesus é onipotente. Ele é eterno. No princípio era o Verbo. Isso indica que ele já existia mesmo antes da criação com o Pai. A onipresença é o poder de estar em todos os lugares. E Jesus também, ele é onipresente. Onisciente é o conhecimento perfeito e absoluto que Deus possui de todas as coisas, de todos os eventos e de todas as circunstâncias. Bom, professor, a gente vê aqui alguns aspectos aqui. Quando Jesus vai encontrar com Natanael, ele falou um negócio ali que Natanael ficou abismado. Peraí, como é que você me viu debaixo da figueira? Onisciente, né? Eu vi quando você estava lá, o que Natanael estava fazendo debaixo da figueira, né? Uhum. Certamente uma tradição judaica, né? De orar num lugar desse, né? Porque o sicômoro traz lembranças, né? Muito antigas de Israel no cativeiro, né? Harpas penduradas, orações escondidas. Então, sendo uma árvore de uma copa muito grande, né? Esconde a pessoa ali de baixo, né? Então, Natanael está ali de baixo, ninguém está vendo, né? Ninguém está vendo. Ele está orando, o que ele estiver fazendo lá, ninguém está vendo, mas Deus está vendo. E quando Jesus disse, eu vi você, né? Fica muito claro, né? A notícia que ele recebeu era verdadeira. Achamos o Messias, né? Então ele percebeu logo que isso era verdade, né? E ele está falando com um homem, que é Deus. Presbítero Ed, quando nós falamos desses atributos absolutos, né? Jesus é Deus, isso aqui nós já vamos virar essa página aqui, isso aqui não tem discussão. Mas quando a gente fala desses atributos absolutos, e alguns desses atributos são incomunicáveis, alguns deles Deus comunicou, né, professor e presbítero Hélio? Mas alguns são incomunicáveis. Mas a gente vê a onipresença, a onipotência, a onisciência e a eternidade, tudo revelado em uma só pessoa. Então, ele é Deus. A gente precisa crer, né? Então a gente precisa crer que esse Deus é assim que ele age, né? Jesus, quando sai daqui, né, quando na sua última conversa com os discípulos, enfim, ele disse que ele iria, né? João 14, mas que ele deixaria aqui um outro, né? Esse halos aí, né? Um outro da mesma essência, da mesma forma, para que a gente não tivesse essa falta, né? Da presença dele junto conosco. Então, isso é bem... A gente aceita isso muito, muito bem, né? E a palavra de Deus aí, como já foi falado até agora, ela está cheia de exemplos aí dizendo sobre a deidade de Cristo. Professor Joás, um outro versículo de João que esses dias eu tenho estudado muito esse versículo, já falei algumas vezes esse ano de 2025 nesse versículo, e a partir desse ano agora me fez pensar de forma diferente, numa iluminação do Espírito Santo nesse versículo. João 5,39, quando a gente fala da deidade de Jesus, ele é Deus. Examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. De mim testificam. Então, antes daquele momento, como homem, o Espírito Santo, a Escritura, testificava do verbo. Ele está falando de Gênesis 3,15, Isaías 9,6, Jeremias 23,5,6, né? Essas escrituras, que é a Bíblia que o judeu lia na época da encarnação do verbo. Salmo 22, Isaías 7,14. O Salmo 2, né? Verdade, vários salmos messiânicos. Né? As escrituras já falavam do Filho de Deus, né? do Senhor que tomaria a nossa forma, a nossa natureza, né? Viveria as nossas lutas, as nossas mazelas, né? E venceria sem pecar, né? Do começo ao fim, né? Nos trazendo salvação. Então as Escrituras testificam, né? Precisa saber ler, né? Hoje a gente sofre muito com isso, né? Pessoas não sabem mais ler, não sabem mais interpretar textos simples,
né? Mas parece que Jesus naquela época já passava por isso também, né? As pessoas na época da encarnação do Verbo também não sabiam ler, né? Lia, mas não entendia o que estava lendo, e ele deixou essa acusação, né? E essa repreensão, né? Vocês precisam ler direito, né? O que eu estou dizendo aqui não é novidade assim não, né? Já foi dito lá em Gênesis 3, né? Então, leiam direito, volta lá e lê de novo, né? Entenda. Verdade. Presbítero Ed, alguma observação desses atributos absolutos aqui? Não, sem dúvida. Isso aí é que eu disse ainda há pouco, né? Se a gente crê, e o professor Joás disse agora, se a gente lê um pouquinho a Bíblia com um pouquinho mais de cuidado, né? E não fazer simplesmente aquela leitura, né, rápida ali com os olhos, parar um pouquinho para meditar. Você não precisa ser um teólogo profundo, você não precisa, mas gastar um tempinho, né, com a palavra ali. Eu acho que muita coisa já vai ver que a Bíblia diz, né, que Jesus é eterno, vai melhorar. Jesus é soberano, Jesus é onipresente, Jesus é onipotente, onisciente, né? Tudo são atributos de Deus. E aí a gente deixa de cair em algumas armadilhas, né, que a gente possivelmente vai tratar aí pra frente, né, no próximo bloco. Verdade. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos já com o segundo bloco dessa lição, que é muito importante para o nosso currículo cristão. Não sai daí que voltamos já. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga, de onde você estiver. Acesse agora assembleiadedeuscaratinga.org. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé, e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Estamos de volta com o seu ADEC TV e nós estamos falando hoje da lição de número 5, Jesus é Deus. Só recapitulando aqui, presbítero Edson e o professor Joás, nós estamos falando desse trimestre, o primeiro trimestre de 2025, em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com a nova aparência. Até agora nós falamos da lição de número 1, quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Somos cristãos foi a lição 2, a encarnação do verbo, que é a ponta de partida aqui para tudo isso que nós estamos falando aqui, foi a lição 3. Deus é triuno, a lição passada, e a lição de hoje, Jesus é Deus. Bom, nós falamos aí sobre a deidade de Jesus, disso aí ficou bem claro, bem explicado. Vamos falar um pouquinho agora da heresia que nega a divindade de Jesus, o arianismo. Vamos falar as suas explicações e como solucionar essa controvérsia. Deixa eu ler aqui 3 parágrafos aqui e a gente comenta sobre isso. Os primeiros a negar a divindade de Jesus foram os ebionitas, seguidos pelos monarquistas dinâmicos, mas a heresia principal que abalou os fundamentos da igreja foi o arianismo. O termo arianismo vem de Ario,
o expoente dessa doutrina em Alexandria a partir do ano 318. Ele negava a divindade de Cristo e o considerava como um Deus de segunda categoria. Ario rejeitava a eternidade do Verbo, embora defendesse a sua existência antes da encarnação. Recusava que fosse ele eterno com o Pai, insistindo na tese de que o Verbo foi criado como a primeira criatura de Deus. A palavra de ordem arianista era: houve tempo que o Verbo não existia. Suas explicações: Ario e seus seguidores pinçavam as escrituras aqui e acolá em busca de algumas passagens bíblicas para dar sustentação às suas crenças. Segue algumas delas, as mais emblemáticas. O Senhor me criou no princípio dos seus caminhos, Provérbio 8, 22. Qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação? Colossenses 1, 5. Houve tempo em que o Filho não existia. Outra passagem favorita era: a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Agora, como solucionar essa controvérsia? A tradução criou de Provérbios 8, 22, da Septuaginta, é opcional, pois o verbo hebraico nessa passagem é canã, obter, adquirir, criar, mas o sentido de criar para trazer à existência algo do nada. Era o verbo bara, como em Gênesis 1 e 1. Bom, nós vamos ver aqui uma série de coisas aqui. Professor Joás, já no primeiro século, aí, nos primeiros momentos, aí, nós estamos falando aí entre o segundo e terceiro século da igreja, principalmente o terceiro século aí. Que coisa absurda, gente. Vamos falar do primeiro até o quarto século, o negócio bagunçou. Começou com esses ebionistas aí, né, que eram judeus, né, convertidos, que não aceitavam a humanidade de Jesus, né? Então negavam a encarnação do Verbo. Depois veio esses monarquianistas, né, e negando a divindade, né, do Verbo, a divindade do Senhor Jesus, porque eles acreditavam que ele era somente homem, né, ele era humano e em sua essência, em tudo, e quando ele foi batizado, né, ele foi adotado, né? Ele foi adotado pelo Logos, adotado por Deus, né? E foi Deus que fez aquelas coisas nele, né? E ele mesmo não era Deus. Essa era a ideia dos caras, né? E depois isso foi piorando, né? Foi só piorando. Depois veio Ario, né? Negando as duas coisas, né? E fazendo uma mistura terrível, né? E trazendo muita confusão, né? Tanto é que até hoje tem gente muito confusa, né, sobre essas duas naturezas de Jesus, por causa dessas heresias que nasceram lá no começo da igreja, né? Nesse ano aí, a partir de 318, né, Alexandria, o próprio Ario aí, nós estamos falando aqui do quarto século, mas antes disso, lá no primeiro século já tinha, João já combateu muitos gnósticos, né, os gnosticistas, isso é muito complicado, que também não acreditava nessa deidade. Mas em relação ao Ario aqui, isso foi muito complicado, professor. O ele vem falando aqui nessas explicações, qual é o ponto divergente da sua crendice aí nessas heresias? Duas coisas aqui me chamam a atenção. Esse assunto não é de hoje que ele volta, né? Então, lá no começo da igreja, ano 325, nós tivemos um concílio, que foi o concílio de Niceia, que foi reunido para justamente falar a respeito disso. Jesus é Deus, Jesus é homem e é Deus. Isso nós estamos falando há 1.800 anos, né, aproximadamente, que já se reuniam para tentarem, né, chegar nessa coisa, porque já havia essa heresia disseminada no meio da igreja na época, né? E aí tem uma outra situação aqui, que é o ponto 2, que ele diz assim: Ario e seus seguidores pinçavam as escrituras. E esse é o grande problema. Esse é o problema todo é exegese mal feita. Mal feita, hermenêutica pior. Então, quando a gente fala isso para os nossos alunos, né, sentem aí no IBAFEC, vem fazer um curso com a gente, senta aí que a gente vai te mostrar pelo menos como você se localiza aqui, enfim. Porque quando a gente olha isso aqui, quando ele pinça as escrituras, o que toda heresia faz? Toda heresia tem base bíblica, né? A gente fala isso, eu falo muito isso. Toda heresia ela tem base bíblica, ela não foge
de algum versículo, ela não foge, descontextualizado, obviamente, ela não foge do que está entre a capa e a outra, né? Então, o nosso cuidado maior ele precisa ser assim. A gente não pode pinçar versículos, tirar uma partezinha aqui, tirar outra ali para interpretar, porque a gente acaba sendo, né, envolvido por esses que têm essa característica de mudar, né, aquilo que não... O sujeito lia, falar o que a Bíblia não está dizendo. O sujeito lia um texto lá falando, ele é primogênito de toda a criação. Pronto. Então, peraí, então Jesus foi criado. Jesus foi criado. Aí, assim, era só ler o termo lá, né, qual é o termo grego usado ali na passagem, né? Ele se refere a que tipo de criação? Foi criado do nada, como o universo e as outras? Não foi esse, não é esse tipo de criação, né? Então, esse Jesus, Deus, né, que Ario misturou tudo, né? Ele é Jesus, ele é homem, ele é Deus, mas assim, de uma terceira classe, né? É um outro tipo de homem, um outro tipo de Deus, né? Que foi criado pelo Pai, né? Então, é um Deus menor, né? Na cabeça de Ario era, né? Porque ele foi criado pelo Pai, né? Mas o termo criação aí é sobre isso? Não é sobre isso. Então era só ler direito, né? Era só fazer a exegese correta que ia entender o texto, né? Mas eles não queriam entender o texto. Os aproveitadores vão lá, sugam, né? É igual esse texto de Provérbios 8 aqui. O texto é muito claro falando da sabedoria. Aí pega o texto, tira ele do contexto e forma um pretexto. Aí vem a heresia. Há exatos 1.700 anos, professor Joás e presbítero Wellington, esse credo de Nicéia, em 325, há exatos 1.700 anos. Tem uma frase ali muito legal da gente falar sobre ela, né? Quando se tratou da deidade de Jesus, então eles definiram que Jesus, né, na mesma essência, nos mesmos atributos, na mesma santidade, tudo. E por fim eles falaram essa frase: Deus de Deus, na mesma natureza, em tudo, não mudou nada. Mas nós citamos isso ainda há pouco, Jesus já tinha falado isso. Eu vou, mas deixo o outro Consolador, que sou eu, é a mesma natureza, da mesma forma, do mesmo jeito. É só ler, né, pastor? Né, professor Joás? Tem que saber ler, né? Tem que saber ler. É isso mesmo. Não adianta nada, né? Vir com uma ótica um pouco diferente aí, com a lente diferente, que vai caçar problema. Para a gente finalizar aqui, implicações do arianismo na atualidade. A tradução do Novo Mundo. Professor Joás, que troço complicado isso aqui, hein? Uma tradução, né? Eles chamam assim tradução do Novo Mundo, mas não podia nem ser chamado disso, né? Uhum. Eu acho que paráfrase ainda é muito, né? Uhum. Chamar aquela Bíblia lá de Bíblia é um exagero, mas chamar ela de paráfrase também seria um exagero. Chamar de tradução aí está mais exagerado ainda, porque não é tradução, eles mudaram o texto, né? Até hoje estão encontrando originais das escrituras. Até hoje de vez em quando, há pouco tempo acharam novos manuscritos aí de Jeremias, né? Então até hoje estão achando manuscritos. E aí acha um manuscrito agora, vai ver os que a gente já tem mais de 1000 anos que foram encontrados, já tem quase 2000 anos que o texto está intacto e está dizendo a mesma coisa. Né? Aí como é que o sujeito chega agora? Não, peraí, deixa eu traduzir isso aqui direito, né? Não é bem isso aqui. Aí troca o sentido das palavras, muda, né, para condizer com o sabelianismo moderno deles, o arianismo deles, né? Então não é tradução, né? Mudaram a palavra, mudaram o sentido, mudaram o texto, né? Então isso aí não é Bíblia, não é tradução de Bíblia, não é... Eu vou falar algo muito pesado aqui, professor, que alguém pode estranhar. Isso não é tradução, isso é uma aberração, isso é uma deturpação da Escritura. Porque vão pagar o preço, vão né? Pagar, escrito, vão pagar. É uma deturpação da Escritura, uma vez que você tira um texto, né? Eu sempre falei isso aqui e nós já fizemos inúmeras reclamações. Eu sempre oriento, quando a gente tem aquela versão, né? A tradução é uma só, mas quando a gente fala versão, a NTLH, que é uma versão
perigosíssima, e na teologia nós ensinamos isso, na bibliologia, é só aula, professor Joás. Ela é muito perigosa porque tira o sentido de alguns textos ali, algo que é doutrinário, e a gente precisa ter muito cuidado com isso, muito cuidado. Hoje tem várias traduções, cada uma adequada a um público, né? Isso é bom, né? Isso Sim, bom que seja assim, né? É legal que uma criança comece, né, tenha os seus primeiros contatos com o texto, né, na linguagem dela, um adolescente, né? Agora, quem já lê, quem já tem esse hábito, quem já tem esse bom hábito, quem já sabe ler, né, precisa ter na sua estante um Almeida corrigida fiel. Né? É isso que a gente falava, né? Hoje até as Almeidas, né? Nós temos mais de 30 Almeidas aí no mercado, né? É um mercado, né? E aí tem Almeida que não é Almeida também, né? Então a gente... É uma discussão muito ampla, né? Muito vasta, né? Tenho até medo de entrar nessa, mas assim... Eu particularmente não gosto dessa linguagem de hoje. Tem várias traduções, mas tem a boa, né? A Almeida corrigida e fiel. A King James fiel, né? Porque tem King James também que não é... Né? Então, esse assunto de tradução é muito complexo, mas a gente não tem desculpa para errar. Né? A gente tem boas traduções e a gente tem até... o texto original em aplicativos aí de graça, né? Então, hoje não tem desculpa para ler errado. E tem uma coisa assim que me chama atenção um pouco, é que a gente precisa olhar para dentro do contexto que a gente está inserido. Porque se a gente dá uma olhada aqui no histórico, né? Na história, igual a gente está falando até agora, a gente teve lá o concílio ecumênico. E aí eu fui dar uma pesquisada um pouquinho mais nesse ecumênico. E interessante que o ecumenismo, ele não, a ideia principal dele não é que eu vou sentar junto com, né, um pai de santo, um padre, um pastor, enfim. Isso não é ecumenismo. Ecumenismo é a reunião da mesma fé. Se você olhar lá a essência da palavra... Ecumenismo essencialmente é algo muito bom. Né? Ali da mesma que compartilha da fé cristã, por exemplo. Então, o que estava acontecendo na igreja era justamente aonde? Essas coisas estavam acontecendo dentro de quem professava a mesma fé. Então, não era uma novidade que estava vindo eles partilhavam daquele entendimento e algo novo entrou, né, dentro daquele contexto ali que desestabilizou. E aí vem concílio, mas a gente volta para dentro da palavra, a gente volta para dentro da Bíblia. Então, se o crente gastar tempo, um pouco, com a Bíblia, ele vai errar menos, né? Ele vai sofrer menos com algumas coisas. O objetivo principal dessa tradução do Novo Mundo, professor Joás, é exatamente rebaixar a posição do filho, tirar essa deidade dele mesmo, é ridicularizar as escrituras a ponto de falar assim: Jesus não é Deus. Ele foi um homem qualquer, foi um profeta, menos Deus. E os teólogos dessa corrente aí, né, na prática, eles rebaixam até o pai. Né, na prática. Peraí, ele é onisciente, ele é onipotente, mas veja bem, né, ele faz assim porque, né, nós temos livre-arbítrio, né, a sua criação é livre, então ele se manifesta assim de uma forma muito pequenininha, né? Porque, quer dizer, eles acabam, ele é onipotente, mas nem tanto, né? Ele é onisciente, mas não tanto assim, né? Então eles acabam reduzindo até o próprio Pai, né? Eles querem tirar a divindade de Jesus e com isso, né, desfazem toda a divindade mesmo, né, na essência, né, acabam desfazendo de toda a trindade, querendo desfazer de Jesus. Né? Porque se você mexer com uma peça ali, você está mexendo com as três pessoas relacionadas ali. Não tem como você fazer isso. Né? Vamos lá, que o nosso tempo está fechando aqui. Movimentos orientais e, por fim, outros grupos. Nenhum deles reconhece a divindade de Jesus e, para os panteístas monistas, não existe trindade e nem Jesus. O movimento Hare Krishna, por exemplo, nega a divindade de Jesus e nem acredita que ele seja o Salvador, pois vê o seu Jesus como um mero guia espiritual e uma das inúmeras encarnações de Krishna.
Outros grupos, o Jesus do Alcorão é um mero mensageiro, não é reconhecido como Deus, nem como Filho de Deus, nem como Salvador, nem morreu e nem ressuscitou. As religiões reencarnacionistas recusam a deidade absoluta de Jesus, a sua ressurreição dentre os mortos e não reconhecem a sua singularidade. O Jesus deles não passa mais de um médio ou de um dos grandes mestres e filósofos. No entanto, a Bíblia nos mostra que Jesus é muito mais. Aí tem a citação de Efésios 1:21, Hebreus 7:26 e Romanos 9:5. É o Deus em forma humana. Ponto. Jesus é Deus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e isso nós não temos o que negar. Morreu, ressuscitou, foi visto no espaço de 40 dias por quase 500 pessoas. Depois dele estar no céu, foi visto por Paulo, naquela visão ali em Damasco, Atos 9, Estevão no capítulo 7 também dá uma declaração que viu os céus abertos, o Filho do Homem, e depois João na ilha de Patmos. O que duvidar disso, professor Joás? Bíblia? Sem falar dos textos que a gente já citou aqui, né, Jeremias, por exemplo, né, 23, né, ele fala de um Messias justo, né, que traria salvação. Peraí, então eu amo Jesus, eu falo de um Jesus, mas não um Jesus capaz de salvar? Que Jesus é esse? Não é o Jesus da Bíblia. Né? Se você ler Zacarias 12:10, 14:5, né, você vai ver que ele é justo, ele é salvador e ele é Deus, né, em essência, né? Ele é o próprio Deus que viria encarnar e sofrer, né? Zacarias mostra Deus sofrendo, né, em carne, né? Mostra aqueles que o transpassaram olhando lá no futuro escatológico, olhando para ele e chorando, né? Lamentando por terem feito isso, né? Nós o transpassamos, nós lamentamos, nós agora sabemos que ele é Deus, nós agora admitimos isso. Então, desde de Gênesis até todos os escritos, todos os profetas, até os evangelhos, até as cartas paulinas, as cartas gerais, toda a escritura mostra Jesus como Deus, né? E, no entanto, a gente vê cada vez mais religiões, né, trazendo um Jesus diferente, né? Confissões de fé sobre um Jesus diferente do Jesus da Bíblia, né? Quando alguém apresentar Jesus, a gente quase que precisa perguntar, mas qual Jesus? Né? Quase que precisa fazer. Né? De qual Jesus você está falando? Né? Porque o Jesus da Bíblia é homem, é Deus, é Salvador, né? E tem todos os atributos de Deus e toda a qualificação necessária para satisfazer a justiça de Deus e nos trazer salvação e nos reconciliar com o Pai. E tem muitos pregadores hoje pregando um Jesus histórico, Jesus filosófico. Nós estamos falando nos púlpitos de igrejas sérias, tá? Precisa ter muito cuidado. Sim. Gente, nós ficamos por aqui. Obrigado, professor Joás. Obrigado, presbítero Ed, por essa participação, contribuição boa na nossa escola. Nós encerramos aqui a nossa lição. Semana que vem, se Deus nos permitir, nós voltaremos e vamos estudar a lição 6. Jesus é igual com o Pai. Te agradecemos pela companhia e nos encontraremos na próxima semana. Até lá, um forte abraço.